Pedro, se apresenta pra gente, quem é você, esse serzinho de luz, adorei conhecer. Eu sou um ser que ainda está acordando aqui, porque faz tempo que eu não acordo cedo, assim. E eu tô nessa jornada aí de aprendizagem da comunicação não violenta, né? E das transformações relacionadas às relações, assim, como é que a gente pode deixar as relações mais saudáveis, não só as relações entre nós, assim, né? Mas as relações eu comigo mesmo também, a minha relação com a sociedade, essa consciência, né? Dessas várias camadas de relações possíveis, assim. E isso tudo ultimamente, principalmente ultimamente, através da comunicação não violenta, isso tem sido muito legal para mim, muito transformador. E eu compartilho com outras pessoas também, assim. Então eu gosto muito do jeito que você colocou, né? O jeito que você se colocou, eu gosto muito também de me colocar como um mestre aprendiz, assim, porque eu sou literalmente mestre porque eu tenho mestrado, mas eu sou aprendiz e com muito orgulho, porque isso quer dizer que a gente está ainda no processo de aprendizado, assim, né? Que é tão Exato. importante. Não, eu costumo até falar para mim mesmo, ou para as pessoas que estão à minha volta, Pedro, no dia que eu disser assim, não, eu já sei de tudo, já aprendi tudo, já fiz tudo que tinha que fazer, meu amor, eu posso partir, né, e dar lugar para uma outra pessoa, porque a gente está aqui Sim, realmente para aprender, para compartilhar, para trocar. Então, assim, não sim. existe esse patamar de que, opa, eu já sei de tudo, já passei por tudo. A gente veio aqui para experienciar mesmo, né, Pedro? E a gente vem nesse momento, no Setembro Amarelo, que é uma campanha mundial de conscientização e prevenção do suicídio. Né? É uma pandemia emocional que a gente está vivendo. Tá cortando? Tá tranquilo o vídeo? Às vezes dá uma falhadinha, mas tá dando para ouvir. Bora sim, bora. Então, assim, o Setembro Amarelo é uma campanha mundial de conscientização e prevenção do suicídio. Realmente a gente está vivendo uma pandemia emocional, gente, uma pandemia mental, que a gente precisa cada vez mais falar a respeito, né? A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo, isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso significa que são 800 mil pessoas que desistem de viver por ano. Então, assim, não é uma realidade, não é um caso, uma exceção. Não, é muito grande, é muito forte. Ontem Pedro trouxe, a gente bateu um papo ontem, bem legal. Ele falou, nossa, mas é o dobro da quantidade de homicídio. É muito alarmante esse dado e a gente precisa se sentir responsável, falar, esclarecer, conversar a respeito, né? Sair do paradigma, muitas vezes, que foi disseminado anteriormente, que quanto mais a gente fala, mais a gente está propagando essa ideia, mais a gente está incentivando. É justamente o oposto, a gente precisa sair dessa ilha emocional de que eu vivo os meus problemas, eu vivo a minha vida, as minhas dores, e eu não posso compartilhar isso. É justamente o oposto. A gente está aqui para partilhar, a gente está aqui para se reconhecer. É muito forte quando a gente percebe que as nossas dores não são as únicas, né? O outro também está passando por isso. E quando eu começo a falar, verbalizar sobre isso, chega a me dar uma calma, uma tranquilidade. Opa, eu não vim com defeito, né, da fábrica. Não é somente eu que estou passando por isso. Eu não posso, não preciso ser julgada, condenada por conta dessa situação. Estou aqui para ser acolhida, estou aqui para acolher. Então, assim, nessa reciprocidade mesmo, né, Pedro? Sim. E tem uma questão também do suicídio, é que muitas vezes é isso como você colocou, né? Socialmente, a gente está acostumado a considerar o suicídio uma questão individual e um problema individual que é escondido, né? Que é uma questão de vergonha, assim, que vem com muita culpa, com uma carga de que alguém é errado ou está fazendo alguma coisa errada, né? E muitas vezes não vem logo assim automaticamente a conexão que existe entre o suicídio
e o ambiente, assim, né? Quanto que o nosso ambiente, quanto o nosso ambiente social, econômico, cultural, ele influencia também, né? Ele nos vai nos angustiando, ele vai é, mexendo com a gente emocionalmente de muitas formas, assim. Então, assim, tem uma estatística que diz que 80% do suicídio ele acontece nos países de é, desenvolvimento médio e baixo. Então tem uma relação entre, né, a pobreza, a precariedade de vida também, a falta de recurso, né, a falta de condições básicas, condições dignas para viver, e esse desgaste emocional também. Tem essas responsabilidades também em vários níveis, né? E tudo isso eu acho que precisa ser trazido, né? Mas quando a gente não abre espaço para falar sobre isso, esses detalhes todos eles não vêm à tona e viram um assunto meio escondido, assim, que a gente não sabe muito falar sobre ele, né? Que não é melhor deixar esse assunto pro âmbito privado, para intimidade, e eu acho que a gente tem descoberto outros jeitos, né? Os jeitos mais saudáveis de lidar com esse assunto. Exa- Exatamente. E aí eu trago a consciência assim, né, para mim e para as pessoas que estão à minha volta, no sentido de que não acontece do nada, não é por acaso, né? São situações que foram sendo acumuladas ao longo de uma vida, mal resolvidas, né? E que de repente você perde a esperança, você perde os sonhos, isso já afetou seus relacionamentos, já afetou o seu trabalho, a questão do propósito da vida. Então, assim, é uma sequência realmente, é uma jornada, não é do nada, não é por acaso, né, Pedro? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência realmente, tipo, opa, o que que eu estou fazendo? Eu, Neila, estou fazendo. Muitas vezes é uma brincadeira, entre aspas, né? É algo que é um sarcasmo, de repente, mas a pessoa, a gente precisa compreender que muitas vezes o outro está com a ferida aberta e de repente vem aquela gota d'água, vem aquela crítica, vem aquele julgamento, vem aquela comparação, né? A cultura da comparação hoje, se você não está nesse patamar aqui, ou se você não realiza tudo aquilo que você já realizou, se você não é produtivo, né, no nível que a sociedade quer, você não presta, você não pode pertencer a essa sociedade. Então, assim, não é por acaso, né, Pedro? Não é uma coisa assim do nada. Você estava falando, né, essa questão de como que a gente se relaciona, né, e como que isso afeta, assim, esse processo, assim, a questão do julgamento, né, como que esse nosso jeito de lidar uns com os outros, assim, muitas vezes ele diminui as chances da gente se abrir uns com os outros, né? Porque culturalmente a gente tem esse jeito de lidar que é muito baseado no julgamento moralizador, assim. Então é aquele julgamento que separa quem são os bons, quem são os maus, né? É um julgamento que está sempre buscando assim quem é o culpado da história, né? Quem são os heróis, quem são os vilões da história, quem que está certo, né? Então é, esses julgamentos assim, se você parar para pensar numa relação, por exemplo, com alguém que quando você fala alguma coisa para essa pessoa sempre vem com um julgamento assim duro em cima de você, puxa, é bem provável que você não vai querer se abrir com essa pessoa, né? E às vezes, por exemplo, assim, eu sou voluntário do CVV, né? E trabalho também com apoio emocional fora do CVV. E muitas pessoas me falam que não se abrem com as famílias delas porque o julgamento que as famílias delas fazem sobre aquilo que elas falam é um julgamento muito duro. Então tem isso também. Às vezes as pessoas querem se abrir, mas o histórico que elas têm de muito julgamento, muita repressão, ou assim,
um jeito de lidar, dizendo assim, imagina, isso aí que você está sentindo não é nada, vai passar, é besteira, olha quanto privilégio você tem na sua vida, né? Olha para o lado bom da sua vida. E tudo isso muitas vezes não ajuda a pessoa que está passando por um momento difícil, né? Não ajuda essa pessoa a compartilhar, a ter mais companhia, a botar para fora. Então é muito, realmente esse ambiente ele pode dificultar que a pessoa se abra, né? Que a gente se abra, né? Você falou aí que você é voluntário da CVV. Traz para a gente, Pedro, o que que é, que instituição é essa, né? O que que significa o CVV, o Centro de Valorização da Vida? Como Uhum, que é e como que você chegou nessa jornada de ser voluntário da CVV? uhum. Então, o CVV é o Centro de Valorização da Vida. Eu não estou oficialmente aqui pelo CVV, né? Mas eu sou um voluntário do CVV. Então, eu não falo Só um pelo parêntese, CVV, mas eu falo pela minha experiência. Diga. só um parêntese. Coisas do Instagram, hoje eu não estou conseguindo fixar o comentário, tá, gente? Então, Ah, tá, conheço alguém que está com pensamentos suicidas. Então, o que que eu devo tá, fazer com isso? Tá? tá Então, bom, só para deixar, tá bom. pode continuar. Então, o CVV. Puxa, o CVV é uma organização muito especial. Gente, minha gata tá aqui enlouquecida, querendo participar da live. Pode deixar. O CVV é uma organização assim muito especial. Eu ouvi falar a primeira vez do CVV em 2014, sem querer, assim, eu estava fazendo um curso que tinha um módulo de comunicação não violenta e alguém trouxe essa conversa sobre o suicídio e sobre o CVV. E foi a primeira vez que eu parei para pensar sobre aquilo. Eu nunca tinha parado para pensar sobre aquilo. E aí alguma coisa me pegou ali assim, eu falei, nossa, eu acho que eu me conecto com esse assunto do suicídio, assim, num nível pessoal. Eu acho que é sensível esse assunto para mim. Eu acho que eu já pensei nisso e talvez não tive espaço para trazer isso. E aí aquilo começou a reverberar em mim, assim. Aí conforme eu fui estudando comunicação não violenta, até para tentar me comunicar melhor, assim, tentar entender melhor como é que eram as possibilidades de lidar com conflitos, né? Que eu tinha muitos conflitos. Eu não sabia assim direito lidar muito com os meus sentimentos, assim, né? Então tudo isso vai criando uma panela de pressão interna, assim, né? E aí, puxa, o CVV ele foi é quase como se a minha vida fosse caminhando e para me aproximar do CVV assim, porque hoje em dia o CVV é um órgão, se eu não me engano, o CVV já tem mais de 50 anos assim. E foi um órgão que foi não é uma instituição assim pública, né, mas é uma organização e que de tão importante assim, com um papel tão importante social, foi cedido ao CVV o número 188. Então, eu acho que é a única organização que não é pública, assim, que tem um telefone que você pode ligar de qualquer lugar do Brasil e que é um telefone, um número 188, que é o número cedido pelo governo, porque o CVV realmente tem uma atuação social muito grande, que é oferecer o espaço para as pessoas conversarem, para as pessoas trazerem se as pessoas não estão se sentindo bem, se as pessoas estão se sentindo uma falta de alguém, assim, ou com vontade de conversar com alguém, não tem com quem conversar, né? O CVV muitas vezes é associado ao suicídio, mas não necessariamente. Então, tem gente que liga para o CVV que só quer conversar. E aí é uma instituição que oferece esse apoio emocional, né? Então, eu fui sempre me conectando, assim, nesses dois pontos, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, porque eu fui me aproximando da comunicação não violenta e o CVV para mim tem sido uma escola, né, sobre
sobre escuta, sobre aceitação, sobre o que é uma conversa acolhedora, né? Eu achava que eu sabia o que era, mas quando alguém vira para mim e fala assim, puxa, eu estou muito deprimido, ou eu estou pensando em suicídio, o que que eu respondo para essa pessoa? Muitas vezes a gente nem sabe o que responder, né? Como sociedade, a gente tem uma falta de familiaridade tão grande com esse assunto que a Sim. gente fica meio assim atrapalhado, né? Tipo, o que que eu falo para essa pessoa? Então, o CVV é tudo isso, assim, né? É uma preciosidade e é totalmente anônimo também. Então, eu trabalho no CVV Web, que é uma possibilidade também das pessoas conversarem, né? Porque muitas pessoas se sentem mais à vontade para conversar através do chat do que ligando. Mas o CVV tem até o atendimento presencial, assim. Então tem todas essas possibilidades. Tem vários programas legais de atendimento a pessoas que perderam alguém também para essa questão do suicídio. Então, puxa, é muito legal esse órgão. Nossa, fantástico. E até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que cerca de 90% desses casos poderiam ser evitados, né, se a gente desenvolvesse dois aspectos: a questão do autocuidado, e daí vem toda a importância do autoconhecimento, e a questão da empatia. E aí você traz a questão da escuta ativa, né, da escuta acolhedora, né? Que a gente está muito acostumado a estar ouvindo a pessoa e já pensando no que vai falar, no conselho milagroso que vai trazer para aquela pessoa. Então, eu estou Uhum. olhando para a vida da outra pessoa com o meu olhar, com as minhas experiências, com os meus valores, que é completamente diferente do que o que aquela pessoa está passando. E muitas vezes a gente fala, faça isso, mas que a gente não tem coragem de fazer. São situações, inclusive, que a gente fala assim, opa, mas será que eu estou fazendo isso também? Será que eu tenho essa coragem de fazer, e de dar esse passo? Entende? É aquela coerência também do diálogo, né, Pedro? Sim, e como é. Eu acho que é uma questão chave, assim, isso, né? Quando alguém me traz que está sofrendo, o que que eu faço? Eu acho que essa é uma investigação, assim. Quando alguém me conta que está sofrendo, o que que eu faço? Quais são as possibilidades? Porque muitas vezes esse processo ele é feito meio automatizado, assim, né? A gente nem percebe que dá para parar para pensar nas possibilidades diversas de como reagir a alguém sofrendo, né? Então, assim, existem muitas possibilidades de resposta, muitas possibilidades de acolhimento, muitas possibilidades de conversa com alguém que está sofrendo. Mas se eu não sei que existem essas possibilidades todas, eu sou sequestrado aí pela minha ignorância, né? Eu fico com uma possibilidade só, que é a possibilidade que eu sei. E muitas vezes esse jeito que a gente conhece socialmente, que é o jeito de ajudar, é através do conselho, por exemplo, né? Então, por exemplo, assim, quando alguém me traz que está com algum problema, eu já quero logo achar uma solução, né? Eu já quero logo resolver esse problema. E muitas vezes dentro de mim a pessoa me traz um problema ali, às vezes que ela está com aquele problema há anos. E muitas vezes dentro de mim, em 5 minutos eu já estou com a solução pronta aqui, né? E a solução é óbvia. Então, às vezes eu reajo até com uma certa até com um certo incômodo, assim, poxa, você não viu essa solução que é tão óbvia? E muitas vezes isso não é uma ajuda que é uma ajuda que ajuda a outra pessoa realmente, né? Porque ela está vivendo processos internos ali e os nossos processos internos, eles não são cartesianos, eles não são lineares, né? Eles não são tão lógicos assim. Eles são complexos e envolvem experiências da nossa vida inteira, assim, né? Então, um problema não é só um problema pontual, ele se conecta com toda uma história de vida, assim, né? E muitas vezes, quando eu ofereço logo um conselho, às vezes pode ajudar, mas às vezes não é isso que a outra pessoa
precisando, né? Então, como é importante também essa observação em relação ao que eu estou oferecendo para outra pessoa. Será que está sendo útil? Será que está realmente apoiando? Né? Em Isso. vez de simplesmente correr para tapar aquele sofrimento, né? O que a gente pode fazer em relação a esse sofrimento? A gente pode cuidar dele? Eu vejo essas duas ações bem diferentes, né? O cuidar, eu acho que é uma coisa. O tapar, né? O tentar tirar rápido aquilo da minha frente é outra, né? Mas para Uhum. fazer tudo isso, a gente precisa de tempo e disponibilidade, energia e recurso e repertório, né? Tudo isso. E esse tapar vem muito dessa questão de até da fuga, né, Pedro? Então, assim, quando eu não tenho as respostas, quando eu não sei como ajudar, menina, esquece isso, você tem uma vida maravilhosa, você tem um relacionamento, você tem dinheiro. Como que você pode estar sofrendo assim? Não, é o que você falou, olha para o lado bom da vida, né? Então, tapa isso aí, esquece isso aí. Só que esquecer isso aí significa que eu estou implodindo, né? Que eu não tenho uma abertura para poder falar. E muitas vezes é o que eu sinto, assim, essa carência que é de todos nós, de repente, é de ser escutado, de ser ouvido na essência. Muitas vezes eu só preciso ouvir a minha fala, ouvir os meus pensamentos que de repente estão ali criando milhares de cenários caóticos, mas que eu não consigo nem verbalizar. No momento que eu Uhum. consigo verbalizar, eu consigo organizar melhor esses pensamentos, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu percebo realmente que é fundamental é desenvolver. Minha mãe, minha avó já falava assim, menina, você tem dois ouvidos e uma boca, então você precisa ouvir mais. Então, Sim. assim, esse conhecimento a gente tem que trazer mais, né? Escuta mais, escuta na essência, para falar menos, né? E também, Sim. assim, tem um outro aspecto também, assim, que é realmente extremamente desafiador, né? Quando não tem esse preparo, quando não tem esse repertório e você depara com uma pessoa nessa situação, opa, o que que eu posso fazer? Eu posso esquecer isso aqui, eu posso querer resolver a vida do outro, ou de repente eu posso falar, ó, não sei o que fazer, mas eu estou aqui contigo. Vamos juntos buscar uma solução, sabe? No momento que a gente se coloca até nessa energia da vulnerabilidade, ok, eu estou aqui contigo e vamos em busca de uma solução. Isso Uhum. já conecta, né, Pedro? Isso já Sim. traz uma pontezinha, assim, tipo, de um porto seguro, assim, opa, eu posso contar com essa pessoa e eu tenho outras saídas, eu vou em busca, né, seja de um acompanhamento terapêutico, seja com psiquiatra, mas em busca realmente quebrar esse paradigma do cuidado mental e emocional. Gente, se eu tô com uma dor no estômago, eu vou buscar o melhor especialista em estômago, um gastro, o melhor possível. Se eu estou com enxaqueca, eu vou buscar o médico. Por que não buscar uma ajuda especializada quando a gente está com um problema emocional ou mental, né? Uhum. Então a gente tem que quebrar esse paradigma também. Sim. Tem Sim, uma fale. questão, né, Neila, que você trouxe aí, que é, às vezes a pessoa aceitar essa ajuda, né? E porque assim, muitas vezes quem está pensando em suicídio já está pensando nisso não porque acha que, puxa, vai ser tão bom, né, me suicidar, mas é porque já tá numa espiral ali de sentimento, de pensamento que tá pensando assim, meu, ferrou, não tem solução, né? Não tem solução. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas próximas que já tentaram suicídio e eu sempre converso assim com essas pessoas e pergunto como é que foi, o que que você estava pensando, o que que você estava sentindo, né? E é realmente esse ponto de angústia, assim, esse ponto de angústia muito alto, que é um ponto de angústia que as emoções estão tão machucadas assim, e tão fortes que elas acabam embaralhando muitas vezes o nosso raciocínio, a nossa possibilidade de olhar para um cenário maior. Parece que a visão ela vai ficando cada vez mais estreita, assim, né? Então, muitas pessoas que eu conheço que tentaram suicídio e sobreviveram, né?
com essas pessoas a gente tem o privilégio de aprender como é que foi isso, assim, porque quem tenta o suicídio e acaba realmente cometendo suicídio, puxa, essa pessoa foi embora, né? Mas quem sobreviveu, a gente tem esse privilégio de conversar com essas pessoas e aprender com essas pessoas, mesmo que elas achem que não tem nada para ensinar, pra gente elas têm muito, porque elas viveram isso, essa dor muito grande na prática. E é um momento de uma visão muito fechada, que eu acho que assim, eu lembro de algum momento da minha vida, eu lembro que eu tive um amigo que se suicidou e que eu ficava pensando assim, poxa, eu acho que é uma tragédia, mas ao mesmo tempo eu entendo que cada um é dono da sua própria vida, então se ele quis fazer isso, paciência, né? Mas ao mesmo tempo eu comecei a aprender que existe esse livre-arbítrio, mas também existe um túnel assim que a pessoa vai entrando e que ela começa a achar que não tem mesmo saída. Ela realmente começa a acreditar que nada no mundo vai poder ajudar ela. Nenhuma transformação, nenhuma possibilidade, nenhuma pessoa. E tem muita gente no mundo, tem muita possibilidade, tem muito caminho, né? Mas uma confusão, é uma falta de perspectiva tão grande, é uma história, uma narrativa tão cristalizada ali, Sim. que muitas vezes não é um processo super analítico e racional, é um processo reativo, é um processo muito emocional, muito intenso, que aí vai levando a pessoa para isso. Então, a pessoa que está pensando em suicídio, se ela está pensando muito já, ela já não está acreditando que vai que alguma coisa vai conseguir mudar. Então, muitas vezes, quando pessoas querem ajudar outras pessoas que estão pensando em suicídio e querem mostrar que veja, não, mas é possível, é quase como se essa informação chegasse nela do tipo assim, você não está entendendo. Se você está falando que é possível, é porque você não está conseguindo ver do meu ponto de vista. Então, tentar mostrar que é possível uma transformação para alguém que já não está acreditando, muitas vezes tem um efeito reverso. E aí, nesse ponto, qual seria a saída, assim, Pedro? Porque, assim, muitas vezes as pessoas não têm esse recurso, né, do diálogo, do acolhimento da melhor forma possível. Então, assim, quando a gente traz a sugestão para levar para um especialista, para um médico, para fazer algo, uma terapia, algo novo que ainda não foi tentado, Uhum, né? Você está trazendo que, de repente, isso pode ser, assim, nossa, é uma saída fácil diante do problema que eu estou vivendo, e isso pode até piorar porque a outra pessoa não está me entendendo, não está uhum, entendendo a situação, o cenário que eu estou, né? Então, uhum, como dialogar, como trazer, fazer essa ponte com essa pessoa e não criar esse muro, né? Não afastar ainda mais essa pessoa. Qual uhum. seria o ideal, né? Eu sei que não existe ideal, mas assim, um caminho mais leve para esse diálogo. Sim. Puxa, cada pessoa tem uma história e tem um jeito, né? Então não tem uma fórmula para a gente lidar com isso, sim. Mas tem coisas que parecem que costumam ajudar muito, assim. Então, por exemplo, né, o próprio Carl Rogers, o psicólogo, né, Carl Rogers, ele trouxe uma coisa muito preciosa que foi assim, a compreensão, uma relação que compreende aquilo alguém que compreende aquilo que eu estou vivendo, isso é extremamente curador, assim. Isso é extremamente libertador. Alguém que oferece uma compreensão. Então, puxa, que a gente possa cultivar ambientes cada vez mais compreensivos, que não quer dizer a gente aceitar o comportamento das pessoas. Isso é diferente, né? Existe uma grande diferença entre eu compreender e expressar que eu vejo aquilo que a pessoa está sentindo, eu legitimo, eu acho que, poxa, se ela está sentindo aquilo, aquilo é real, né? Não é uma questão de reprimir aquilo, mas o contrário, de abrir espaço para que aquilo exista. Então, esse processo em si já é um processo muito transformador e que é um processo às vezes difícil, né? Porque a gente quer tirar logo a pessoa do sofrimento.
Mas sim, esse processo de transformar o sofrimento, ele envolve abrir espaço para o sofrimento existir, o que muitas vezes é contraintuitivo, né? E só que assim, junto com isso, é lógico, a gente precisa de apoio de especialistas também, de psicólogo, de psiquiatra, de terapeutas, né? De vários tipos de especialistas. Eu conheço uma menina, por exemplo, que ela falou assim: na época que eu tentei suicídio, eu estava fazendo sessão com psiquiatra, sessão com psicólogo e as pessoas em volta de mim tentando dar apoio, e mesmo assim eu não estava vendo. Então, sim. assim, tem toda essa complexidade, né? A gente pode tentar apoiar de várias formas, mas é muito difícil, né? Porque quando a pessoa tá ali naquele ciclo mental emocional, é muito difícil, às vezes é muito difícil sair desse ciclo, assim, né? Agora, uma coisa que ela me trouxe também, ela falou assim, nem o psicólogo, nem o psiquiatra parece que entendiam o que eu estava vivendo. Olha só. Então, olha só o papel da compreensão nesse processo. Então, é como se assim, ninguém entende o que eu tô. Se as pessoas não me entendem, é porque Não pode me ajudar. provavelmente não tem solução, não tem possibilidade de ajuda, né? Então, um momento de solidão profunda também, assim, Sim. né? É um momento de eu sou errado, eu sou um fracasso, minha vida não deu certo. E às vezes uma pessoa muito nova fala isso, uma pessoa de 15 anos fala: minha vida não deu certo. Né? E aí quando a gente Sim. olha de fora, a gente fala: meu, que absurdo, né? A pessoa tem uma vida inteira. Mas se eu falar isso para ela, eu falar assim: imagina, menina, você tem uma vida inteira pela frente. Então, ela só vai ser uma confirmação de que eu não compreendo o que ela está vivendo, né? Então, muitas vezes esses processos são contraintuitivos também. Ô Pedro, a imagem que me veio foi assim, de um casulo de uma borboleta, né? Ali no processo da largata ainda. Se a gente tenta abrir esse casulo para facilitar o nascimento dessa borboleta, essa transformação, a gente vai simplesmente matar, né? A gente vai pular essa etapa. Então, assim, esse Sim. momento que você está trazendo, essa compreensão que você está trazendo, de que a gente precisa desse tempo, a pessoa precisa do tempo para processar as emoções, para falar a respeito, falar uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias, para ela processar tudo isso que está aqui dentro há muito tempo. Então, Uhum. não é uma coisa tão simples assim, né? A gente precisa respeitar, sair dessa energia muitas vezes da produtividade de que, nossa, a gente já falou a respeito disso, a gente já trabalhou esse tema, então, menina, evolui, bora, dá um Claro. passo, faz alguma coisa, porque até essa cobrança, né? Porque assim, eu não tenho o direito de estar sentindo isso, eu não tenho o direito de estar passando por isso. Eu tenho que ser uma outra pessoa, eu tenho que ter uma outra vida, uma outra postura. Então, só esse fato aqui já gera essa desconexão, né, Pedro? Sim. Inclusive esse pensamento, né? Eu deveria ser diferente, eu deveria estar vivendo uma vida diferente. Muitas vezes esse é um pensamento muito presente, né? Ele é um pensamento presente na nossa sociedade como um todo, né? A gente opera muito nessa lógica do deveria. Tanto eu deveria quanto você deveria, né? E, Toda e, dia. então assim, existe um ambiente de que a gente deveria, um ambiente da obrigação, um ambiente da exigência e que muitas vezes vira uma alta exigência também, né? Então assim, o que eu estou vivendo agora, puxa, eu sou um fracasso, eu deveria estar vivendo uma outra coisa, eu deveria já ter encontrado um outro caminho, eu deveria ter conseguido fazer as coisas que eu não consegui fazer na minha vida. E tudo isso é como se eu fosse me empurrando para baixo, né? Mas isso não é um processo só meu, isso é só um reflexo de um pensamento social, é um pensamento que a gente cultiva, né? A gente tem essa cultura e aí isso acontece uma ponta de iceberg
é o suicídio, né? Mas ele é uma questão sistêmica, ele é uma questão que reflete a nossa sociedade, assim, né? Então, eu acho que tem isso é muito importante também da gente transformar, que é esse nosso olhar assim sobre quem pensa sobre isso, quem está muito angustiado, ou quem está deprimido. Ah, essa é uma questão individual, não é uma questão individual. E aí, muitas vezes, quando eu quero ajudar alguém que eu acho que está meio flertando com esse tema, né, o suspeito, porque muitas vezes a gente nem suspeita, as pessoas não falam nada mesmo, porque é um tema sensível e elas têm medo de falar. Mas às vezes alguém Sim. fala assim: não aguento mais viver, ninguém me entende, quero sumir, né? Não necessariamente essas falas querem dizer que a pessoa está pensando em suicídio, mas muita gente que pensa em suicídio tem essas falas. Então, são falas assim que dão uma sinalizada. Quando a pessoa não verbaliza mesmo. Agora, quando eu quero ajudar alguém que está num momento muito difícil, assim, emocionalmente, muitas vezes tem um efeito contrário também, que é eu vou com muita sede para ajudar essa pessoa, com muita ansiedade para tirar ela do sofrimento dela, e aí começo a tentar extrair rapidamente, né? Você falou dessa questão da produtividade, essa questão da produtividade está no nosso corpo, a gente vive num ambiente que opera na produtividade. Então, até na ajuda eu quero ser produtivo, né? Até na ajuda eu quero operar na produtividade. Então, eu quero tirar rápido a pessoa de lá e eu quero que ela me fala o que que você está sentindo, como é que eu posso te ajudar, mas vamos procurar uma ajuda, mas sabe? E muitas vezes existem outros caminhos. Esse caminho pode ser um caminho, né? Então, assim, eu acho que não tem um caminho certo, acho que a gente pode testar e ver como é que as coisas reverberam nas outras pessoas, mas um outro caminho, muitas vezes, é abrir espaços que não sejam centralizados nessa pessoa, assim, que não botem mais pressão nessa pessoa, mas abrir espaços de conversa, que a gente possa conversar, que nem a gente está conversando aqui, sabe? Espaços de conversa que a gente possa falar. Imagina, por exemplo, se a gente pudesse sentar em família, numa roda de família, e falar assim: como que cada um vê o suicídio? Como que cada um se conecta com esse tema? Alguém já pensou sobre isso? E a gente pudesse falar, a gente pudesse fazer uma roda de conversa, né? Então eu acho que assim, esse tipo de possibilidade ele pode ser muito curador assim também. Sim. Porque a gente não fala sobre isso, e aí quando a gente quer ajudar alguém, às vezes a gente bota mais pressão ainda nessa pessoa. Então, puxa, é tão complexo, né? É tão um assunto sensível. Exatamente. E aí, quando a gente entra nesse padrão da produtividade da ajuda, né, eu estou falando muito mais de mim do que do outro. Porque eu estou querendo dizer assim, a questão do ego, né? Eu tenho que resolver, eu tenho que trazer uma resposta, eu tenho que fazer algo, né? E substituir muitas vezes o sentimento de culpa, poxa, o que é que eu fiz, né, para que essa pessoa esteja passando por essa situação? Seja a mãe, o pai, Uhum. o irmão, o amigo. Então, assim, onde foi que eu falhei? Não tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com a Uhum. pessoa que está passando por esse processo. A gente precisa realmente enxergar esse ser que está diante da gente. O que, que ele tem a falar? Quais são as emoções, os sentimentos, né? Enxergar ele verdadeiramente, não através da gente, né? Porque aí vem muito sentimento de culpa, de punição. A falha estava em mim, fui eu que fiz algo aqui. O Uhum. que eu fiz pode ter sido gatilho para trazer isso à tona, mas tem a ver com a experiência da pessoa, né? Uhum. E trazer essa consciência possibilita ainda mais essa propagação do diálogo, né, Pedro? Porque você sai de uma postura de refém. Então, assim, eu não vou falar isso porque eu dei errado na vida, eu tenho responsabilidade sobre isso aqui, eu tenho uma culpa sobre isso aqui. Então, assim, responsabilidade todos nós temos. Aí eu vou corrigir. A questão da culpa que não. Responsabilidade todos nós temos. Tem um documentário, gente, eu já falei aqui em uma outra live, que é o Dilema das Redes Sociais. Nossa,
é impressionante, porque assim traz a visão das pessoas que criaram as redes, seja o YouTube, o Facebook, o Instagram. Então, e ontem eu conversando com o Pedro, ele falou assim, nossa, isso aqui deveria ser como um cigarro, assim, ó, que traz lá uma informação, cuidado, isso aqui é viciante, isso aqui provoca ansiedade, isso aqui provoca depressão, cuidado com isso aqui, cuidado com o tempo que você leva isso aqui, porque foi um meio que foi criado de manipulação mesmo, assim como as propagandas na televisão, que a gente sentiu que vai diretamente no nosso sistema límbico, no nosso inconsciente, que vai trabalhando. Se eu não tiver esse produto, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver esse relacionamento padrão, margarina, né? O sistema margarina, pai, mãe, filhos, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver esse corpo, eu não posso pertencer, eu não posso aparecer. Então, bora encher aqui de filtros, né? Para tirar as rugas, para tirar a olheira, para deixar a pele lisinha, porque eu tenho que estar nesse padrãozinho aqui. Então, assim, é um cuidado extremo que a gente precisa realmente ter. Como fazer parte desse sistema sem ser manipulado por ele? Aí, e eu, nessa ilusão também, né? Aí Pedro trouxe para mim assim, mas como que a gente pode defender não usar a cocaína se a gente está usando a cocaína? Como que funciona isso, né? Então, assim, realmente a gente precisa reavaliar, talvez seja a postura, né, diante dessa ferramenta. Então, assim, se eu me sinto angustiada, ah, de repente eu não sou reconhecida pelo número de seguidores que eu tenho, ou por um comentário. Então, se eu começo a mudar isso dentro de mim, ainda mais essa consciência e trabalhando o julgamento com o outro, né? Então, assim, eu não posso, eu preciso assumir a responsabilidade de fazer a diferença, né? Se eu não quero ser julgada, se eu não quero ser criticada, se eu não quero ser cancelada, por que que eu estou fazendo isso com as outras pessoas? Por que que eu não estou respeitando as opiniões contrárias à minha, né? Então, trazer muito essa consciência, principalmente, gente, eu tenho 2 filhos pré-adolescentes, e eu ainda não me sinto à vontade, não sei quando eu sentirei à vontade, para que eles tenham contas nas redes sociais. Porque o que eu estava falando com o Pedro ontem, a gente, a nossa geração, viveu a pré-adolescência e a adolescência dentro do nosso grupinho, e foi extremamente difícil também. A gente passou pelos nossos dilemas, a gente estava se reconhecendo como indivíduo, ou seja, eu estava saindo dos meus pais ali, e eu estava me conhecendo como individualidade. E foi extremamente difícil. Agora imagine você passar por essa transição diante do mundo, exposto ao mundo. Então, dizendo que sua orelha é grande, seu olho é grande, que você está mais gordinho, que você é isso, que você não presta, ou que você tem que cortar o cabelo. É extremamente doloroso também, né? Então, assim, é uma consciência de cada um. Eu faço ainda essa escolha. Eu prefiro pecar ainda pelo o cuidado Uhum. do que pelo passar pelo processo corretivo, né? Ter um trauma maior a partir daí. E o que que você sente, Pedro, em relação às redes, se conectando assim com essa cultura da comparação, a cultura da vitrine, né? Porque a gente muitas vezes só coloca nas redes sociais o que a gente quer mostrar, é a vitrine ali, né? O que que você sente essa conexão? Você percebe que existe uma relação com casos de suicídio na adolescência ou pré-adolescência, ou em outras fases também, mas ligada às redes? Tem algumas estatísticas que dizem aí que o suicídio entre jovens é o segundo motivo de morte entre jovens é o suicídio, né? Então, realmente é um tema sensível para jovens, assim. E é um tema sensível para todo mundo, mas, poxa, muitas vezes essa transição, assim, da adolescência, né? De para adolescente para mais velho, é uma transição química, né? Uma transição assim, o corpo está mudando muito e a imagem sobre si está mudando muito, né? Então Isso. já é uma situação de muitas mudanças, muitos questionamentos, crises assim, confusões, né?
fora tudo isso, tem esse ambiente, assim, que é um ambiente digital viciante. Então, poxa, você falou, né? Já não era fácil quando não tinha as redes, mas agora tem essa coisa que é bizarro, assim. A gente fica com uma tela grudada na cara o dia inteiro, assim, né? Uma tela que muita gente chama de ferramenta, né? Mas é uma ferramenta feita para viciar, é uma ferramenta feita para manipular o seu comportamento, é uma ferramenta feita para registrar os seus dados e doar esses dados, vender esses dados para empresas que contratam as redes sociais para te vender mais produtos. Então, assim, realmente essa engenharia toda não é uma engenharia que parece muito saudável, né? Assim, só que as redes sociais e esse universo, eles não são apresentados para a gente dessa forma, né? Eles são apresentados cheios de glitter, assim, são apresentados como, puxa, é uma ferramenta que vai te ajudar a estar em contato com as pessoas que você mais ama, a vender o seu trabalho, né? Então, exatamente isso. Tudo, todo mundo quer isso. Todo mundo quer estar aonde todo mundo está, porque pra Sim. gente essa sensação de ficar de fora é perturbadora, assim. Então, por exemplo, a minha avó, eu tenho uma avó e ela fica angustiada dela não estar nas redes, dela não saber usar, porque tá todo mundo lá, entendeu? E ela tem um pouco de dificuldade ali com a tecnologia, ela fica angustiada, porque vem alguém e fala assim: ah, você viu alguma coisa lá no WhatsApp, no Instagram, no Facebook? E ela não viu. Então, é todo um sistema que, até segundo os próprios criadores, eles criaram com a intenção de não deixar ninguém de fora, de ser um sistema que não preza pela autonomia das pessoas, porque é um sistema que fagocita, né? Então, é realmente uma questão muito séria isso. Só que as redes também não foram criadas do nada, né? Elas também elas criam coisas, mas elas também são um produto, sim. Então, que cultura, que sociedade, que sistema econômico que está criando essas redes? As redes são um reflexo de alguma coisa, né? Essas pessoas que criaram essas redes dentro dessas lógicas estão refletindo alguma coisa, estão refletindo um cenário. Então tem toda uma visão macro também que diz respeito ao nosso estilo de vida, né? Exatamente. Eu vou ler rapidinho aqui alguns comentários, Pedro. Nossa, espera aí que não está A indo Ana aqui. falou aqui, pessoal, já são 8h52 e deu uma piscadinha. Nossa Senhora. Então, gente, desculpa. Depois eu vou ler os comentários. Compartilha lá com a gente. Mas, assim, o que que eu queria trazer nesse momento, Pedro? Assim, quais foram os teus aprendizados, assim? Como que Pedro chegou até a Hum, CVV nesse momento e quem é Pedro hoje depois de fazer parte desse projeto, depois de lidar com tantas realidades desafiadoras, né? Como que isso você trouxe para a vida, assim? hum. Olha, alguns aprendizados que eu tive, que a gente compartilhar as nossas histórias em relação a esse tema pode ser muito mais curador do que alguém dar conselho. Para mim, essa experiência muito transformadora, assim, eu conversar com pessoas que viveram isso, eu conversar com as pessoas sobre isso, eu contar de mim, eu contar a minha história, eu ouvir histórias das outras pessoas, isso é uma coisa muito poderosa. Segundo, esse exercício de oferecer uma escuta acolhedora é um exercício profundo, é um exercício de desapego, é um exercício de humildade, é um exercício de respeito. Então, para mim é muito curador também. Quando eu tento ouvir alguém através desse ouvido empático, para mim isso me faz muito bem também. Nossa, Que mais? E estar no CVV e poder oferecer essa ajuda, assim, essa doação a outras pessoas, mim me faz me sentir útil também, que é no mundo, né? Para mim é muito importante eu me sentir útil, eu sentir que eu estou servindo para alguma coisa, né? Que eu estou fazendo bem para as pessoas. Então eu acho que esse é um sentimento também que conecta muito a gente à vida.
se eu encontro alguma coisa para fazer que me faz eu me sentir útil, assim. Então isso também é muito profundo, eu acho que me ajudou muito. Nossa, que incrível. Pedro, compartilha a sua rede social? É arroba Pedro Consorte, né? Pedro Consorte, com N de navio. Pedro Quem Consorte. tiver mais interesse, gente, qual o site da CVV? cvv.org ou .com.br? Eu acho que é .org, mas é só jogar no Google CVV. O CVV está em todas as redes, assim. Então é só botar lá CVV. E também quem tiver Gente, qualquer dúvida sobre qualquer coisa que a gente falou aqui, é só me perguntar também, que estamos aí para trocar ai, ideia. querido, gratidão. A sorte foi a nossa de ter você aqui com a gente, compartilhando todo esse conhecimento, essa experiência, essa vivência, essa vida, né? Que fez toda a diferença. Gente, me perdoe por não ler os comentários, a gente simplesmente entrou no flow aqui que eu não Sim. vi a hora passar de verdade, mas qualquer dúvida, entre em contato com o Pedro, ele já colocou à disposição aqui, arroba Pedro Consorte, e o Instagram, a Aninha está colocando aqui, arroba CVV Oficial. Então, assim, conhecimento a gente tem que buscar realmente. A mensagem que eu quero deixar aqui é justamente isso. Autoconhecimento, lembra do que a gente pode fazer, um trabalho preventivo. A gente pode se conhecer e se desgarrar de todas essas amarras que a sociedade de repente impõe na gente, trazendo uma vida mais com sentido, com propósito. Então, autoconhecimento e empatia, compaixão, a gente olhar para o outro verdadeiramente, muito além do nosso olhar, da nossa vida, dos nossos valores. Então, gratidão imensa, Pedro. Oh, nossa, que prazer, viu? Obrigado. Prazer te conhecer mesmo. Obrigado, Parabéns pelo obrigado também. trabalho. Obrigado e obrigado por todo mundo que estava aí, né? Ouvindo, comentando, tal, participando. É uma roda de conversa de alguma forma, né? E eu acho que é disso que a gente precisa, assim. Isso, exatamente. Vamos despertar cada vez mais o ser, gente. A gente só precisa ser para pertencer. Isso é fundamental. Beijo grande, um lindo dia para todos nós. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.